En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119. Te busco de todo o coração, não me desvies de tus mandatos. Guardo en el coração tu promessa, para não pecar contra ti. Bendito eres, Senhor, enséñame tus normas. Mis lábios recitarão todo lo que manda tu boca. En el camino de tus preceptos disfruto más que con cualquier fortuna. Voy a meditar tus decretos y a fijarme en tus sendas. Tus órdenes son mi delicia. No me olvido de tu palabra. Glória al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amém. Alabado seja nosso Senhor Jesucristo. E começamos agora este breve curso, este microcurso, El Tesoro de los Salmos. Este curso está orientado para ti, amante de los Salmos, especialmente mis alunos, que são já docenas de alunos que han entrado este ano ao programa de los 150 Salmos em 150 dias, que estão profundizando em cada um de los Salmos. Este curso é especialmente para ti, aluno mío, aluno e aluna minha, que estão aí constantemente buscando saborear a palavra de Deus. Este curso tem como objetivo que tu puedas incrementar aún más tu conocimiento de los salmos, de la palabra de Dios que nos ayuda a orar. Y también es para ti, querido amigo, hermano, hermana, que no estás en el curso. Es un regalo también que te doy esta clase, esta primera clase. Y para todos aquellos que entraram aqui a ver esta classe quedará aberta sempre em meu canal de YouTube, em Bíblia para Católicos. E se te interessa ingressar ao programa de los 150 salmos em 150 dias, en el qual analisamos cada um de los salmos em todos os aspectos textuais, literários, teológicos, espirituais, entra aqui a la descrição do vídeo e entre em contato comigo para conhecer mais sobre esse programa e adquiri-lo. É um programa que vale a pena porque tendrás para toda tu vida o estudo de cada salmo para que puedas usá-lo em cada momento de tu vida como uma oração que o Senhor te entregou como um regalo. Então, ¿de que se trata este curso, El Tesoro de los Salmos? Temos aqui em nossa mão uma Bíblia, e um de los 73 livros de la Bíblia é o livro de los Salmos, também conhecido como el Saltério. Vamos a conhecer nesta primeira classe, neste primeiro módulo. Esse curso constará de 4 módulos. Não sei quanto tempo durará cada classe. Sinceramente, não me vou preocupar. Já aí uma estrutura para que dure mais ou menos aí 40 minutos, uma hora. Pero vocês sabem que são meus alunos que a Bíblia é tão profunda que nos pegamos um pouco mais, nos quedamos um pouco mais de tempo. Pero serão 4 módulos ou 4 classes. E a primeira delas será para que nós analisemos que são os salmos e sua relevância em la igreja ayer e hoje. Os salmos, que são? De que se trata? Não? Como eles estão presentes em la espiritualidade do povo de Israel? Como estão presentes em la espiritualidade de los cristianos, desde a igreja primitiva hasta os tempos atuais? No módulo 2, na segunda classe, vamos a estudar a história da composição de los salmos. Os salmos são famosos por ser atribuídos ao rei Davi, não é certo? Os salmos do rei Davi. Sabemos que o rei Davi, además, diz a Bíblia que ele era músico, que componia canções e orações, e vários dos salmos são atribuídos a ele. Pero vamos a conhecer que não é só a Davi que se atribuem os salmos, há vários outros personagens bíblicos também, e também há toda uma história, não, da composição dos salmos, e sua presença no Novo Testamento, é decir, o mesmo Jesus orou com os salmos, os apóstolos. Pensa isso, não? Estas palavras que eu he pronunciado agora ao começo desta classe, me assombra pensar que o próprio Hijo de Deus na terra provavelmente também
las pronunció varias veces. Vamos a estudar isso, não? O módulo 2 será muito bonito. O módulo 3 será justamente encontrar o caminho para o análise literário, poético e teológico de los salmos. Certo? Como fazer a análise dos salmos? Como estudar os salmos? Eu considero que os salmos devem ser estudados. Eu conto um pouco minha experiência, não? Eu, durante muito tempo de minha vida, pensei ser sacerdote, participei de uma comunidade missioneira, me consagrei por um tempo, estudei teologia e buscava orar as orações da liturgia de las horas, que são predominantemente salmos. E eu era jovem e eu não entendia grande parte dos salmos. Muitas vezes mencionava personagens, lugares, tinha expressões que eu não entendia muito bem de que se tratava. E isso me motivou muito a estudá-los, para poder orar com os salmos. E, em geral, a estudar a Bíblia para orar com a Bíblia. Tu oras com a Bíblia? Estás acá, certamente, se te atrai os salmos, é porque te atrai orar com a Bíblia. ¿No? Orar com os salmos é um dos principais caminhos para orar com a Bíblia. Então, em minha experiência, eu cresci muito al empezar a estudar a Bíblia para poder orar com ela. La lección divina, la liturgia de las horas, incluso la preparación para la misa de los domingos. Y así también yo he tratado de orientar a muchas personas en ese camino de estudio de la Biblia para orar con la Biblia y lo sigo haciendo hasta ahora. Y vamos a encontrar aquí las herramientas para esta análisis, ese estudio de los salmos, para que puedas orar con los salmos más profundamente. Y por último, módulo 4, vamos a hacer poner esse método de estudo em la prática, não? E também falar de como os salmos nos ajudam a mapear el alma. Bueno, não vou adelantar-me com os temas de cada módulo, pero vamos a ingressar aqui ao módulo 1. Qual é o objetivo de esta classe de hoje? É compreender a identidade do saltério, de que se trata o saltério. O saltério como um himnário inspirado. Himnário no sentido de que tem muitos cânticos, himnos, alabanzas. A centralidade do saltério no culto de Israel e seu papel como voz oficial de la oração da igreja. Isso é o que queríamos ver hoje. Bem-vindo a esta classe. E como estou aqui no YouTube, então quédate até o final, não? Para cumprir com este objetivo. Marca tu like, inscreve-te no canal se tu não eres inscrito, comparte e comenta este vídeo, comparte com quem tu sabes que necessita essa formação bíblica. Então é gratuito, não custa nada. Anda, faz uma pausa aí, marca um like, me gusta este vídeo, me gusta esta classe e comparte-lo agora mesmo com outras pessoas e depois regressas à la classe. Muito bem, preparado, preparada? Vamos então, vamos à introdução deste tema, que são los salmos, ¿cierto? Vamos falar de dois temas aqui. Primeiro, de la oração que toma prestada nossa voz. E segundo, a centralidade em la vida de Jesus e la igreja. Me olvidei de apresentar a classe de hoje. Na classe de hoje vamos depois dessa breve introdução, definir que é um salmo e entender o origem de los salmos. Em um segundo momento, vamos falar sobre os salmos na vida de Israel, luego sobre los salmos en la vida de la iglesia ayer y hoy, y finalmente una iluminación desde el magisterio, desde la enseñanza de San Juan Pablo II. Esta clase también tiene algunos textos bíblicos de apoyo y luego vamos a llegar a la conclusión. Me olvidé de comentarte que si tú quieres este curso completo, porque acá gratuitamente, tú solo vas a ver la primera clase, si tú quieres este curso completo, ahora mismo comenta acá. Ricardo, quero este curso completo, não? E entra, link está na descrição, porque a partir desse link tu vas a comunicar-te comigo agora mesmo e com minha equipe por el WhatsApp. Com as pessoas que me estão apoiando nesta classe de hoje, vas a entrar em contato agora mesmo com elas por WhatsApp ou comigo e eu te vou a dar o passe para este curso. Para participar de la totalidad de este curso, esta clase de ahora es gratuita, quédate hasta el final, pero para participar de la totalidad del curso, que son algunas horitas, yo te voy a pedir una donación, ¿ya? Si tú puedes donar,
lo que yo te pido, que es muy simbólico en esta ocasión, te agradezco. Si tú no puedes, también te agradezco tus oraciones y no hay problema. Pero entra en contacto conmigo, ¿ya? Porque yo no lo voy a liberar acá totalmente en el YouTube. ¿Por quê? Porque quienes são mis alunos são pessoas realmente interessadas. Aqui no YouTube há muita gente que vaga, que divaga, que se passeia, então não. Quem quer realmente estudar a Bíblia comigo, entre em contato comigo. E se tu queres donar mais, também, não? Será bem-vindo. En esta ocasião, este curso é um microcurso e será desta maneira. Então, e entrando ao grupo de WhatsApp, que temos um grupo de alunos deste curso, por aí eu te vou entregar, por exemplo, aqui, os textos bíblicos pertinentes a este curso. Em realidade, te vou entregar todo este curso por escrito também, já? Todo este arquivo aí que tu estás vendo na pantalla, eu te vou a passar completo, ok? Bueno, empezamos. A diferença de outros livros da Sagrada Escritura que nos hablan de parte de Deus, el Salterio es el libro donde Deus nos ensina como hablarle a Ele. Em outras palavras, el Salterio es el libro no qual Deus pone em nossa boca as palavras com as quais nós le vamos a hablar. En ese sentido, el autor sagrado, es decir, el salmista, ele realiza um acto de humildade supremo. Ele se retira da cena. Em realidade, nós não sabemos exatamente quem escreveu nenhum salmo. Aunque alguns deles estão atribuídos a, por exemplo, Asaf, Davi, al estudar o salmo, os exégetas e qualquer católico que estudia um pouquinho mais o salmo, percebe que estes salmos não foram escritos por Davi, ou al menos não foram escritos solamente por Davi. E há muitas razões para afirmar isto e não há nenhum problema, porque existe na Bíblia uma questão chamada la atribuição al autor, ¿no? É decir, o autor sagrado, como por exemplo, que escreveu o Salmo, ele atribui esta escritura a um profeta, a um homem de Deus que é mais importante que ele e que ele se percebe em comunhão com este autor. Por lo tanto, os autores de los salmos, ellos são desconhecidos. Se retira da escena e deixa seus versos em branco para que nós, em nossas próprias experiências, em nossas próprias provações, em nossas próprias angústias, alegrias, caídas, gozo, exaltações, alabanzas, podamos dizer eu de forma real e sincera. El salmo se hace mío. Es decir, el autor sagrado se retira humildemente para que cada uno de nosotros pueda apropiarse del salmo. Los salmos no son poesías que pertenecen estáticamente a un pasado, como una pieza de museo. Los salmos son palabra inspirada, son palabra de Dios y por lo tanto llegan a ressonar em la eternidade de Deus. E a ressonar em la eternidade de Deus nos alcança en el tiempo, nos alcança hoje. E los salmos são espejo de las maravillas de Deus, espejo de las hazañas divinas, de las gracias que Deus nos ha derramado. E ao mesmo tempo, los salmos são um mapa de las situações límites de la própria alma, las situações de consolação, as situações de desolação. Então, os salmos são a oração que toma prestada nossa própria voz. Que beleza, não? Que maravilha. Que te parece isso? Coméntalo aí. Coméntalo também por WhatsApp, tu que eres meu aluno, estás no grupo de WhatsApp. Coméntalo aí para o grupo também. Vamos falar sobre outro detalhe de los salmos ao começar este caminho. Sobre a centralidade de los salmos em la vida de Jesus e em la vida de la igreja. El salterio es
o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. ¿Sabías isso, não? Que bonito, não? O Saltério ha sido muito utilizado por os apóstolos, por la igreja primitiva. O Saltério é um livro del cotidiano del pueblo de Israel. É um livro del cotidiano, por lo tanto, de Jesucristo, del cotidiano de la Virgen María, del cotidiano de los apóstoles. E, certamente, livro muito utilizado por los apóstoles para interpretar acerca de la obra de Jesucristo, para interpretar que isso Jesucristo entre nós outros, não? Que isso é o Senhor entre nós outros. Por lo tanto, podemos dizer que a revelação de Cristo no Evangelho tiene unos hilos conductores, que são as profecias, que são os salmos. Eles nos ajudam a entender a revelação de Cristo. E os apóstoles usaram os salmos para entender melhor a revelação de Jesucristo. Para Jesus, os salmos não eram ajenos. Eles formavam parte de sua oração, porque Jesus, sabemos por el Evangelho, que frequentava as sinagogas. Sabemos por el Evangelho que Jesus orava com os salmos, não é certo? Que nas fiestas, por exemplo, o relato da Páscoa nos conta que o Senhor orou com os salmos, o Hallel, não? Na última cena, que o Senhor derrou aquele lugar da última cena cantando os salmos junto com os apóstolos, que eles se foram ao Monte de los Olivos, justamente cantando os salmos. Então, o salmo é um conjunto de orações que não ha sido ajeno à vida de Jesus. Hasta que em seu último momento, hasta que en el Calvário, o Senhor Jesus estava orando com os salmos, o Senhor Jesus estava dizendo: Deus mío, ¿por que me has abandonado? E sabemos que isto é justamente a maneira como começa um salmo, o Salmo 22, certo? O Salmo de la angústia del hombre que está sufriendo. Este é o Salmo de Jesus, en el Calvário, en la cruz, en el patíbulo, en el lugar de su muerte, en aqui a situação límite. Incluso a última palavra de Jesus, que ha sido: todo está consumado, e luego, Padre, em tus manos encomendo mi espírito. Essa também é uma cita de los salmos, né? Jesucristo citou um salmo en el último grito. Então, al adentrarnos en este curso, não vamos a buscar um estudo puramente intelectual, sino uma oportunidade de transformação real para sintonizar nuestra mente y nuestro corazón con el Espíritu Santo y unirnos a Cristo en la oración. Vamos entonces a definir los salmos, a entender aqui que significa esse nome, nos salmos, hacer aqui uma etimologia de lo que significa o nome deste livro e entender o origen de los salmos. Vamos a la etimologia. O que significa etimologia? Etimologia significa o significado de las palabras, ¿no? De onde vienen las palabras, qual é o origen das palavras. A palavra salmo, veremos, vem de griego, pero en el hebreo, que é o idioma de la escritura de Israel, não se diz salmo, não se diz saltério, se diz tehilim, ¿no? Tehilim ou Sefer Tehilim, ¿no? En la tradición hebrea, el libro se intitula Himnos, o libro de las alabanzas, o propiamente oraciones de alabanza. Tehilim significa alabanza. Tehilim viene de la raíz Hallel, ¿no? Que es alabar. Y incluso la palabra aleluya, ¿no? Que nosotros usamos, ¿no? Viene de esta raíz también, ¿no? Aleluya. Aleluya significa alabado sea Yahvé, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, de esa raíz, Hallel, ¿no? Viene aleluya, y viene también Hilim, que es Tehilim, que es justamente oraciones de alabanza. También se utiliza la palabra tefilot en hebreo, ¿no? Tefilot es un título hebreo
a un más antiguo y alternativo que significa oraciones. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo 72:20, el cual hace justicia a las abundantes súplicas y lamentaciones que recorren el libro. Propiamente es un libro de oraciones, mayormente. También vemos en el libro de los Salmos, en varios salmos al comienzo, está la palabra hebrea mismor. Mismor, bueno, no sé si se pronuncia exactamente así, pero es un término técnico que aparece en 57 títulos o inscripciones o enunciados de los salmos, que es aquel versículo 1 de varios salmos. En varios de ellos aparece en castellano salmo, ¿no? Que en hebreo es mismor. ¿Qué es mismor? Mismor es un canto de carácter religioso ejecutado con el acompañamiento de instrumentos de cuerda, como por ejemplo la lira, la cítara, el arpa. Entonces cuando aparece mismor, que en castellano se traduce por salmo, significa que esta oración, este tefilot, esta oración era tocada con instrumento musical, probablemente en un contexto litúrgico del templo de Jerusalén. Eso todo en hebreo, ¿no? Tehilim, tefilot, mismor. Pero la Biblia no fue escrita solo en hebreo, fue escrito también en griego. Y en la traducción al griego, o la Biblia griega, nosotros tenemos las palabras salterion o salmoi. Salterion es exactamente el instrumento de cuerdas utilizado para acompañar el canto, ¿no? Y de ahí pasó a llamarse la colección el salterio, porque viene justamente de la palabra griega salterion. Y salmoi es precisamente la traducción griega de la palabra mismor, ¿cierto? Es decir, salmoi es exactamente lo que significa mismor, un canto religioso ejecutado con instrumentos musicales. Entonces tenemos esas palabras ahí del hebreo y del griego que están en el, digamos así, sustrato, ¿no? En la esencia de la Biblia. La Biblia es hebrea y griega, y se llama Salterio, es decir, libro de los salmos, porque justamente tiene salmoi, o sea, salmos. Salmoi es el plural de salmos, ¿no? Que son oraciones de carácter religioso tocadas con instrumentos, ¿ok? Ese es el significado. El salterio, por lo tanto, es la palabra que usamos para decir el libro de los salmos, ¿no? Y vamos a hablar acá de que el salterio, nuestra colección de 150 salmos, cuando uno los lee, uno descubre en ellos el espejo de la historia y el espejo de nuestra fe. En los salmos se encarnan de manera viva la experiencia religiosa de un pueblo, la experiencia religiosa de cada creyente ante Dios. Es el espejo de las maravillas de Dios, porque en los salmos vemos las hazañas de Dios, las hazañas en la historia de Israel, las hazañas en la vida de las personas, de un Dios refugio, auxilio, un Dios protector, salvador, liberador, un Dios que rescata, un Dios que fortalece, un Dios que entrena, un Dios que orienta, que guía, que pastorea. En los salmos vemos exactamente eso, espejado las maravillas de Dios. Y también las situaciones humanas límite, vividas por el salmista. Situaciones de profunda angustia, de ansiedad, incluso de enfermedad, al borde de la muerte, y también experiencias de profundo gozo espiritual, de mucha esperanza, de mucha confianza en Dios. Todos los salmos nos traen la confianza, la fe. El salmo como compendio de toda la escritura, ¿no? Como un microcosmos de la escritura, ¿no? La tradición patrística, los padres de la iglesia, especialmente San Ambrosio, define el salterio como una medicina espiritual y un compendio o resumen de toda la revelación divina, ¿no? Los padres hablan de que la historia sagrada instruye, la ley de la Biblia enseña, la profecía anuncia y la reprensión corrige. Entonces, todo eso está en los salmos, ¿no? Lo percibimos ahí. Por último, los salmos como la respuesta inspirada al Pentateuco. Vea, el Pentateuco son 5 libros, ¿no? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Déjame poner acá para ti el Pentateuco, ¿correcto? Si nosotros venimos aquí a la Biblia, ¿no?
acá tengo el índice de la Biblia, tenemos que los 5 primeros libros, que son estos acá, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronômio, ¿no? Esos primeros 5 libros son considerados la ley, ¿no? La Torá, e ellos son para el Antiguo Testamento la parte más importante, la parte más esencial del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el libro de los Salmos es como un espejo de lo que es el Pentateuco, pero en cuanto a oración. ¿Por qué? Porque el Salterio, y aquí viene para muchos una novedad, el Salterio está organizado en 5 libros. 5 livros. Como sabemos que há 5 livros nesse saltério? ¿No? Pero Ricardo, não é que era só um livro, ¿no? O livro de los Salmos. Bueno, se tu lees los Salmos, ¿no? Al final del Salmo 41, tu verás que ele termina, perdão, al final del Salmo 42, deveria corrigir aqui esta diapositiva, ¿no? Al final además, uma coisa também que devo explicar aqui é que a partir do Salmo 9, prácticamente todo el salterio tiene una numeración doble para los salmos, ¿no? Por eso que ocurre ese tipo de confusiones, ¿no? Y eso tiene una historia, ¿no? Porque la Biblia en hebreo, ella partió el Salmo 9 en dos. Entonces tenemos el Salmo 9, una primera parte, y luego él viene partido y se transforma en Salmo 10. Entonces, las Biblias que traen la numeración, digamos así, tomada de la traducción del hebreo, tienen un número más, un número a más, hasta más o menos el Salmo 146, 147, esos son 150, es decir, prácticamente todo el salterio, ¿no? El Salmo 10 hasta el Salmo 147, prácticamente todos los salmos, ¿no? Ellos tienen una numeración doble. Y las traducciones que van a tomar la numeración greco-latina, la Biblia en griego y la Biblia en latín, van a mantener el Salmo 9 como un solo salmo. Entonces, si la Biblia hebrea ya pasa al Salmo 10, la Biblia greco-latina mantiene el Salmo 9. Y ahí, el siguiente salmo, la Biblia hebrea pasa a ser el Salmo 11, entonces la Biblia greco-latina lo tiene como Salmo 10. Por eso que vemos, ¿no? Salmo 11, entre paréntesis, 10. Salmo 12, entre paréntesis, 11. Y así sucesivamente. Confusión, ¿no? Eso viene del siglo V, eso viene de muy antiguo, ¿ya? Viene de muy antiguo. Creo que viene del siglo, comienzo del siglo V, ¿no? Ya con San Jerónimo. Entonces, volvamos acá al tema, ¿no? Nosotros vemos al final de algunos salmos, el Salmo 42, el Salmo 72, el Salmo 89, el Salmo 106 y el Salmo 50, una gran doxología. En realidad, todo el Salmo 150 es una doxología, ¿no? ¿Qué es una doxología? Una doxología es una forma literaria de aclamación, de bendición, de alabanza. ¿No? Doxologia significa palavras de glorificação. ¿No? E vamos a ver aqui, te vou ensinar, ¿no? Por exemplo, aqui el Salmo, se eu vengo aqui ao Salmo 42, por exemplo, ¿no? Vamos abrir aqui na Bíblia. Vengo aqui ao Salmo 42. Põe acá nos comentários, tu sabias que o saltério se divide em 5, ¿no? Mira, acá é Salmo 42. Nós temos aqui, en realidad está correcto, es el 41, ¿no? En el Salmo 41, acá está, ¿no? Mira, en el Salmo 42 comienza el libro 2, ¿ves? Acá esta es la Biblia de Navarra, ¿ya? La Biblia de la Universidad de Navarra, la Biblia do Opus Dei. Ven aqui que aqui na introdução do Salmo 42 diz libro 2. Por quê? Porque no Salmo 41, aqui está, ¿no? Vea el versículo 14, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén, amén. Esa es una doxología, ¿no? Es una fórmula de aclamación o de bendición. Essa forma literária, ella varia um pouco, pero se repite allá en el Salmo 72. Então vamos a ir al Salmo 72, donde termina el segundo libro. Vamos a Salmo 72. É um salmo atribuído ao rei Salomão.
Aqui al final, versículos 18 y 19, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito sea por siempre su nombre glorioso, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén, amén. Acá está la doxología. Incluso esta versión, perdón, este salmo, él tiene un versículo más que dice, terminan las plegarias de David, hijo de Jesé. Entonces, lo que es, digamos así, la colección davídica, ¿no? Las dos colecciones davídicas que son eh, los salmos 1 al 41 y los salmos 42 a 72, ellas terminan con la doxología, ¿no? Y no voy a seguir analizando acá, ¿no? Para no demorar tanto, pero si tú analizas el final de Salmo 89, el final de Salmo 6 y todo el Salmo 150, ellos tienen doxologías y muy parecidas, ¿no? En realidad, los últimos salmos, ellos son la gran doxología final del libro, ¿no? Os salmos aí 146, 147, 148, 149 e 150. Eles são a grande doxologia final de todo o livro, ¿no? Então, as doxologias, repito, doxologia, le expliqué hace unos minutos, se estuviste distraído, repito, doxologia é uma forma literária de aclamação a Deus, de bendição, de glorificação. Então, os exégetas han identificado 5 bloques, não? 5 livros que estruturam o livro de los Salmos em general, não? Essa estrutura de 5 partes funciona como a réplica humana e orante de los 5 libros de la lei, el Pentateuco. Es decir, el hombre responde com sua oração inspirada por el mismo Espírito Santo a las obras criadoras de Deus. Em outras palavras, en el caso de Israel, ¿no? El israelita, él medita en la ley, es decir, los 5 primeros libros, que son la parte más esencial del Antiguo Testamento, y responde a la ley orando con los salmos. ¿Ok? Entonces, vamos ya entrando a la idea de los salmos en la vida de Israel. Ustedes percibirán que el gran contexto de la mayoría de los salmos es este acá, la oración en el templo y el culto sacrificial. En esta clase no me da para explicar muy a fondo de qué se trata eso, ¿no? En otras clases aquí o en los programas que tengo de estudio bíblico, explico esto muy a fondo, pero el gran contexto es justamente la oración en el templo y en el culto sacrificial. El libro 5 de los Salmos, ¿no? Que va de Salmo 107 al 150, ele tem também vários salmos que estão contextualizados em las peregrinações de Jerusalém e em las grandes fiestas litúrgicas. E finalmente vamos falar sobre a oração de los salmos em la sinagoga, que é o lugar donde los judíos se reúnem para meditar a lei, para orar. Hablemos primeiro acá de la oração no templo e el culto sacrificial. Existia na antiguidade, no Antigo Testamento, um repertório oficial do templo, es decir, os salmos nasceram e se desenvolveram intimamente ligados a las celebrações litúrgicas no santuário de Jerusalém. Sacerdotes e levitas, cantores, eram os encargados de componer e custodiar estes formulários de oração. Es decir, era como hoy en día, ¿no? Yo mismo, cuando servía en la iglesia, más de una vez el padre me ha pedido elaborar un cancionero, ¿no? Entonces yo juntaba canciones y ponía en una hoja, diagramaba, imprimía, le sacaba fotocópias y eso se repartía en la capilla para que las personas pudieran cantar, ¿no? Eu me gusta contar essa experiência porque, de alguma maneira, o autor do livro de los Salmos, ele se deu esse trabalho, não? Ele juntou várias canções do templo e las juntou em um solo livro e custodiava isso, não? E existia, segundo a própria Bíblia nos conta, não? Sobretudo no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, a presença de famílias levíticas que eram os levitas cantores. Famílias como, por exemplo, a família de Asaf, a família de Emã, as famílias de los hijos de Coré, certo? Temos vários salmos atribuídos a eles.
pequenas coleções de esses personagens bíblicos que lo leemos em livro de crônica, não? Por outra parte, por um lado está o templo, pero por outra parte também existiam ritos mais familiares que se celebravam tanto em casa como também no templo como uma extensão, especificamente da liturgia de la Todá. Que significa Todá? Todá é a palavra que se usa em hebreu até o dia de hoje para dizer graças, não? A ação de graças é Todá. De aí a tradução de Todá ao hebreu ao grego com a palavra Efharistein, não? Efharistein, e em grego também, se tu vas à Grécia hoje em dia e que eles pediram um café em uma cafeteria e te entregam o café, tu lhe respondes dizendo Efharisto, não? Efharisto significa muitas graças, não? Graças. Efharistein, Efharisto, é tradução de Todá. Todá também, se tu vas a Israel, aí de peregrinação, não? De visita a Israel, também, não? Vas ao supermercado, pagas, não? E te vas com tus bolsas, lhe agradeces a la carreira dizendo Todá, não? Todá. Assim, é como dizer thank you, não? Como dizer grazie, como dizer merci beaucoup, Todá em hebreu. Então existia lá Todá como uma liturgia de ação de graças, ao estilo mais ou menos como lo hacemos hoje em dia, por exemplo. Eu me acordo que uma vez me invitaram a uma cena na família de amigos para celebrar a formatura de um muchacho amigo hijo de unos amigos míos que se formou na universidade, não? Eles fizeram uma cena, não? Uma cena de ação de graças. Houve uma missa também, não? Na missa eles pediram, eles puseram como uma ação de graças na missa, não? Por haver terminado a carreira universitária, não? Por haver recebido seu diploma. E celebramos em uma cena normal, não? Isso é uma cena de ação de graças. Os israelitas, eles transformaram isso em um rito, especialmente a Páscoa, por exemplo, não? Então, há alguns salmos que estão estruturados em função de essa ação de graças, não? E normalmente o oferente compartia o banquete sagrado com a assembleia, compartia com o sacerdote, e de alguma maneira também se compartia com Deus, oferecendo partes, por exemplo, do animal sacrificado para a cena, não? Se oferecia no altar do templo, não? Então, vários salmos têm uma estrutura de ação de graças, que é uma estrutura mais ou menos assim. A estrutura é a persona experimenta uma grande angústia, essa é a primeira fase, clama a Deus, não? Com muita confiança, pero em meio de seu dolor, aguarda que o Senhor escute, recordando toda a vez que o Senhor não abandonou Israel, não? E luego o salmo proclama la Todá, a ação de graças, não? La Efharistein, porque o Senhor ha librado a aquele suplicante de la muerte, lo ha librado de dolor, lo ha librado de la angústia, de la persecução, não, o que seja. Esse ciclo é uma estrutura literária muito própria dos salmos de Todá. E esse também é o ciclo de la paixão, muerte e ressurreição de Jesucristo. Por isso que a Eucaristia é o memorial de ação de graças, não? Porque ação de graças dentro desse ciclo, porque ele morreu, foi sepultado e foi librado de las ataduras da morte e ha ressuscitado. Então, você vê que tem muito sentido que Jesus, em la última cena, cantara salmos, salmos de ação de graças. Outro contexto de los salmos são as peregrinações a Jerusalém. Existe um grupo compacto de salmos, de número 120 a 134, que leva em hebreu o título de Shir HaMahalot, não? Que significa canções de las subidas ou canções de las gradas, não? Porque se estima que eles cantavam esses salmos em las gradas do templo. Eram as orações cantadas de forma processional por los peregrinos, mientras ascendiam com fervor a esse templo de Sion, de Jerusalém. Salmos contextualizados também nas grandes festas litúrgicas. Muitos salmos foram compostos especificamente
para as grandes solenidades agrárias, não, relacionadas com a agricultura e relacionadas com a memória da aliança, não, era um memorial da aliança de Israel. Quais são essas festas? Não, a mencionada Páscoa, não? Que era a época em que eles cantavam, é a época, não? Em la que cantam el Hallel. El Hallel é outro grupo de salmos também que está aí por esse Salmo 113, 115, não? Até Salmo 118 são os salmos del Hallel. Hallel, já expliquei, não? É a palavra raiz para dizer alabança, não? Por lo tanto, são salmos de alabança, salmos aleluiáticos, não? Salmos que começam com este grito, com esta aclamação, aleluia, não? Alabado seja o Senhor. E também a parte da Páscoa, que era a cena do cordeiro, não? E no contexto também de los panes sem levadura, está também a festa de los tabernáculos, não? Sukkot. Sukkot significa tabernáculos. Tabernáculos ou tienda, não? Que é a festa das tiendas. Sukkot significa tiendas. São salmos que celebram a soberania de Deus, o dom da criação, ação de graças por la cosecha, salmos de profunda gratidão a Deus também. Luego estão os salmos de las semanas, é decir, de la festa de Pentecostés, e também os salmos de el dia de la expiação, de Yom Kippur, que são salmos penitenciais e que pedem a renovação da aliança. Então, esse é o contexto de los salmos, e são salmos que são conservados por nós também em la missa, não, em la liturgia de cada uma dessas fiestas, não? Nós temos Pentecostés, nós temos a Páscoa, não? Que é a época em que se celebra o dia de la expiação, que é o Viernes Santo para nós não? Que se celebra a ressurreição de Cristo. Temos também a ideia de los tabernáculos, de las tiendas, do Senhor que habita entre nós relacionado com a festa da Navidad, não? Então, as festas judias se transformaram em festas cristianas e também las celebramos com salmos, não? E finalmente a oração em la sinagoga, não? Vamos a pensar acá neste ponto. Não sei se tu tens algum amigo, alguma amiga, algum conhecido, algum familiar, ou se eres, não, judío ou judia, não? Pero a sinagoga sigue sendo até o dia de hoje o lugar onde os judíos se reúnem. E Jesus também frequentou a sinagoga, não? O Evangelho nos habla de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, na sinagoga de Nazaré, as sinagogas das cidades alrededor do lago de Galileia. As sinagogas surgiram tras o exílio, não? Tras a deportação de Babilônia, allá por século V, século IV, em las comunidades de Israel que estavam na dispersão, não? Em la diáspora. E eles haviam, por um tempo, no século VI, perdido o templo, e foram essas reuniões, não? Essas sinagogues significa reunião, não é certo? Lugar de reunião, onde eles cultivavam a leitura, a meditação da lei e a oração de los salmos. E mantiveram essa presença de los salmos no culto diário da sinagoga, como na preparação, como no enquadre litúrgico para a recitação das plegárias sagradas, é decir, o Shema e la Amidah. La Amidah são 18 bendições que os judeus a diário rezam, não? Então, os salmos servem como preparação para essas orações. E, finalmente, os salmos ellos são o puente para a homilia da sinagoga. E na liturgia da sinagoga se acostumbra a abrir a homilia citando um versículo de los escritos, ¿no? Es decir, de la colección de libros como Provérbios, Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, pero generalmente es un salmo, ¿no? Que es também parte de los escritos, de los Ketubim, para iluminar e conectar teológicamente a leitura da lei, não, de la Torá e de los profetas, não, de los Nebihim, com a oração de los salmos. Então, aí hemos hablado de los salmos na vida de Israel, ¿no? Até os dias de hoje. Los judíos lo conservam dessa maneira, como acabo de explicar. E agora adentramos aqui no ponto número 3, los salmos em la vida de la iglesia, ¿no?
vamos a pensar que el saltério, ele foi vivido por Jesus dessa maneira, não como lo vivem os judeus até o dia de hoje, e ele foi patrimônio da igreja primitiva. Desde os tempos fundacionais da igreja, os cristianos hicieron de los salmos sua própria oração oficial. São Paulo menciona isto, não? São Paulo habla, não, a las comunidades para que orem com os salmos. Eles cantavam os salmos como os judíos lo hacen, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, en las asambleas. Asamblea é uma palavra em castelhano que em grego se diz eclesia, ¿no? En las reuniones de la eclesia, en las reuniones dominicales, en las misas primitivas. E assim, os salmos foram adentrando também na vida dos monges. Allá por el siglo III hacia el siglo V, floresce o monasticismo, ¿no? A vida eremita, a vida aislada de la ciudad, ¿no? En los campos ou em los desertos ou em las montanhas, por homens e mulheres que se dedicavam à la oração e ao trabalho espiritual. E uma das obrigações principais de los monjes e de las monjas em los monastérios, empezando allá por el Egipto, por Síria, onde começou esse movimento monástico, era aprender-se todo o saltério de memória. Os monjes rumiavam a palavra de Salmo em sua celda e luego se postravam para prolongá-la em oração silenciosa. De hecho, por exemplo, não posso deixar de mencionar acá, não? É um livro que eu sempre leio com meus alunos da universidade. O livro é La Escalera de los Monjes, não? É um livro escrito por San Guigo el Carturro. É um livro do século XII, não? E ele ensina a Lectio Divina, não? Que é o famoso método de oração. San Guigo, nesse livro, La Escalera de los Monjes, não? La Scala Claustrarium, ele ensina os 4 passos, os 4 peldaños de la Lectio Divina. E ele dá um exemplo meditando em uma bem-aventurança, e ele ilumina a leitura da bem-aventurança com a palavra de Deus, e predominantemente são citas dos salmos, não? É sintomático, é decir, ele é um monge que sabe muito bem os salmos, e através dos salmos ele é capaz de compreender outros passagens da Bíblia. Como comentei inicialmente, não? Os salmos são como um microcosmos da Sagrada Escritura. Então, na tradição monástica, não é certo? E aí temos ordens religiosas da Igreja Católica que são monásticas, correto? Temos a ordem de São Benito, os cistercienses, os carturros, temos pues os carmelitas, temos pues várias, não? Monastérios importantíssimos na história da Igreja, como por exemplo Clairvaux, não? Chartres, não? Em França. Então, está presente na vida de los monastérios a oração com os salmos. E de los monastérios, isso migrou hacia a vida de los sacerdotes, de los canônigos, por exemplo, no que se reuniam nas catedrales, junto com algum sacerdote que era encargado, não é canônigo, não, de cada diócese, ou o mesmo obispo, para orar a liturgia de las horas, é decir, para orar como los monjes, não? Incluso os sacerdotes na antiguidade que viviam em pequenas cidades, eles tinham a obrigação de ir à catedral para orar o ofício divino, não? Pouco a pouco os sacerdotes já não puderam estar fazendo isso, não? Estar indo à catedral para orar juntos o ofício divino. Isso se quedou restringido à vida religiosa e à privacidade de los sacerdotes da Igreja Católica, não? Quando, não sei se vocês han visto alguma ordenação sacerdotal, não? Alguma liturgia, alguma missa, não? Se vocês veem na hora que o sacerdote faz os juramentos, não? Das promessas delante do obispo, uma das coisas que ele promete delante do obispo é orar diligentemente e obedientemente a liturgia de las horas, não? E é isso que a igreja pide, de alguma maneira exige a los sacerdotes, para que eles possam manter sua vida espiritual em comunhão com a igreja, de maneira que o ofício divino da liturgia das horas, ele é a oração oficial da igreja. Ele estrutura o dia inteiro, não? É uma oração com salmos a cada 3 horas. O ofício divino da madrugada, las laudes a las 6 da manhã para consagrar o nascimento do dia
celebrando a diario a ressurreição de Cristo, com salmos de alabanza, salmos luminosos, las oraciones intermedias, ¿no? A las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, hora de la pasión de Cristo. La oración de las vísperas al atardecer, ¿no? Para dar gracias a Dios al término de la jornada, y las completas a las 9 de la noche antes de acostarse, que es la oración para confiar el descanso final del día a la sombra del Altísimo, ¿no? Antes de dormir. Essa é a liturgia de las horas, ¿no? Quien quiera, como laico, como laica, orar la liturgia de las horas, hoy es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Quando eu estava em processo de discernimento, não existia assim, da maneira como é agora, as aplicações e os smartphones, ¿no? Então eu me tive que comprar 4 librotes, ¿no? Que tinha em minha biblioteca, e tinha que andar todo dia com aquele livro se eu queria estar rezando a liturgia de las horas, ¿no? Coisa que é bastante incômoda e difícil, ¿no? Lamentablemente, muitos sacerdotes não têm o hábito de hacerlo dessa maneira, não acumulam orações para um determinado momento do dia, o qual não é o espírito da coisa. Mas hoje em dia é muito mais fácil para que os sacerdotes orem na liturgia das horas, porque é gratuito, não? Antes era caro comprar esses livros, não? Agora uno pode bajar-se gratuitamente aplicações em internet ou acessar a liturgia das horas gratuitamente em internet. E nós também, laicos, se queremos, não podemos também incorporar isso nessa vida espiritual. Isso não é obrigatório, pero se recomenda também, não? É uma opção. Por outra parte, te acuerdas que eu comentei sobre a sinagoga, não? Que eles leiam e meditavam na lei e luego profundizavam, respondiam na lei com os salmos, não? 5 livros da lei, 5 livros dos salmos. Bueno, isso de alguma maneira se espelha também na liturgia católica, não? Nós leemos o texto do Antigo Testamento e respondemos ao Antigo Testamento com o salmo, não? Que é o famoso salmo responsorial. Por que significa responsorial? Porque é a resposta que damos, certo, a la palavra de Deus, como uma meditação, não? Indispensável para assimilar de maneira lírica, de maneira musical, meditativa e eclesial, em comunhão com a igreja, as leituras proclamadas, não? E finalmente os salmos entram na vida personal, não? A la oração do povo cristiano. Tradicionalmente os salmos não eram propriedade exclusiva do clero, não? Os salmos são de todos, não é certo? São Jerônimo relata que em sua época os salmos eram cantados pelos labradores, mientras realizavam as faenas agrícolas cotidianas. E os salmos, eles estão em la raiz, en el origen del rezo de rosário, não? Na piedade popular, a estrutura de Santo Rosário, originalmente era chamado el Saltério de Maria, nasceu historicamente na Idade Média como uma réplica popular e simplificada de los 150 salmos. É decir, a gente que não sabia ler, a gente que não sabia memorizar os salmos, replicava aqueles 150 salmos em 150 ave-marias, substituindo, como digo, os 150 salmos do ofício divino dos monges, não? Então, a gente mais vulgar, não? O pueblo cristiano, não? Passou a orar 150 ave-marias, sintonizando assim com os salmos, não? Sintonizando o rosário com os salmos. Por que se chama rosário? Não, porque existe a história, não, de Santo Domingo, né? Ou não sei, creio que é Santo Domingo ou algum outro santo, que viu a Virgem, não, recebendo rosas na medida em que ele professava cada Ave Maria dos 150 Ave Maria, não? Então, vindo aí a ideia de que cada Ave Maria é uma rosa que uno le entrega à Madre de Deus. Então, sintonizar o rosário com os versos ou os salmos breves também é uma opção, é decir, que nós enriquezcamos o rezo do rosário com pequenos versículos, pequenas frases del saltério. É uma excelente via de santificação personal e familiar. E os salmos chegam hasta nossa época, não? Vamos a trazer aqui uma enseñanza, não? Isto vem de San Agustín, em realidade, não? Magistério, seguindo a doutrina de San Agustín, ensina que o saltério se escuta, en el saltério se escuta
la misma voz del Cristo total. ¿Qué significa el Cristo total? El Cristo que es cabeza y miembros, ¿no es cierto? Como dice São Pablo en 1 de Corintios, capítulo 12, ¿no? Allá São Pablo habla de cuerpo místico de Cristo. Bueno, este cuerpo místico de Cristo ora con el salterio. Cuando se reza un salmo de dolor, es la voz de Cristo en la cruz. Es la voz de Cristo en la cruz y de la iglesia sufriente. Es vox Christi, es decir, voz de Cristo, y vox ecclesiae ad patrem, es decir, voz de la iglesia hacia el Padre. Quando é um hino de glória, é a igreja que alaba a seu Senhor ressuscitado. Vox ecclesiae ad Christum. Essa ensinança, não, de la vox Christi, vox ecclesiae, vem de San Agustín e os papas han rescatado isto, não? São Paulo II começou umas catequeses sobre os salmos de las laudes e vísperas, não é certo? Que são as principais horas da liturgia das horas. Aqui les enseño, tenho aqui em minha pequena biblioteca esta obra, não? Está publicada por la editorial Vaticana, não? Acá temos os salmos e cânticos de la oração de la mañana e acá temos os salmos e cânticos de las orações da tarde. Justo quando o Papa Juan Paulo II estava meditando o saltério de la tarde, não? Ele vino a falecer, não é certo? Ele passou à casa do Padre, à glória de Deus, e foi sucedido por Benedicto XVI. E Benedicto XVI terminou os comentários aos salmos de vísperas. Estão acessíveis também em internet, em vários lugares, não é certo? Estão acessíveis na página do Vaticano. E se tu queres esse material, onde eu te posso dar um índice para que tu puedas encontrar todos os salmos comentados por los papas, incluso por o Papa Francisco também, que comentou alguns salmos em seu magistério, eu tenho uma guia para isso. Entra no nosso grupo, entra no nosso curso. Se queres fazer também uma donação, será bem-vindo, não? A nosso curso acá de los salmos. E allá no grupo de WhatsApp, eu te vou dar o acesso a este material que te estou comentando, dos comentários de los salmos em internet, não? Para que seja fácil para ti, não? Porque está um pouco disperso em internet. E também este material que tu estás conhecendo aqui, que te estou ensinando, que é o deste curso. Então, São Juan Paulo II, destaca que os salmos são palavras inspiradas por el mismo Espírito Santo, que obrou a salvação. Por lo tanto, al orar com os salmos, não hacemos um exercício humano ordinário, sino que o creyente identifica e sintoniza seus próprios sentimentos afetivos e morais com os sentimentos de Cristo e com a moção do Espírito que habita em la igreja. Que lindo, não? Valor pedagógico del saltério. São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada El Esplendor de la Verdade, Veritatis Splendor. E nessa encíclica ele ressalta que em los salmos encontramos a pedagogia ideal de la fé, os sentimentos de alabança, gratitud, veneração e arrependimento que o pueblo de Deus está chamado a ter, ensinando-nos a traduzir a verdade da lei de Deus em uma vida moral íntegra e transparente. Bueno, se tu queres acesso a los textos bíblicos de apoio a esta classe para que puedas meditar com uma pequena explicação, entra ao grupo, entra ao curso e eu te vou a passar. Vamos a concluir esta classe de hoje da seguinte maneira, não é certo? Hemos descoberto que os salmos são um verdadeiro microcosmos da história da salvação e da mesma humanidade. A clave definitiva para ler e rezar o saltério é Cristo. É Cristo ressuscitado. É o Cristo glorificado. Em los poemas do livro de los Salmos se revela a plenitud do rostro de Deus, do rostro de Cristo, do rostro del glorioso, del Cordeiro que está exaltado à la destra del Padre. E se aclara também, à la luz de Cristo, se aclara quem sou. Se aclara minha própria identidade, se aclara o sentido de minha vida, o sentido de tu vida, o sentido de nossa vida. Rezar com os salmos, como nos ensina a tradição, através de San Agustín, é unir-nos à gran voz del Cristo total, cabeça e membros, não? Del cuerpo místico de Cristo, donde o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, canta, suplica
o dar gracias junto a su iglesia. También hemos conocido en esta clase que la liturgia de las horas y el salmo responsorial en la misa no son ritos fríos, sino la glorificación continua del Padre a la que estamos invitados a unirnos diariamente. Los salmos, para quienes los medita, para quienes los estudia, para quien los rumía, para quien los escruta, para quien se adentra en ellos, los salmos purifican nuestra piedad de la superficialidad, nos enseñan que no hay verdadero culto sin una conducta moral transparente y un compromiso real con la justicia. Los salmos, ellos siempre nos van a interpelar en el sentido moral e sempre também vão encender em nós outros a esperança futura. Vamos assumir um propósito para esta semana, que estamos estudando aqui os salmos mais a fundo. Não te limites a ler os salmos, escorre um, rumia-lo em tua oração personal, assimila-lo em teu interior, deixa que o Espírito Santo guie tus passos através de sua palavra. Isso é o tema de hoje, no, deste módulo 1. Essa é a classe inicial aberta. Se tu queres ahondar em los salmos e seguir, ¿no?, com este curso, no qual nas seguintes classes vamos a falar sobre, ¿no? Vamos falar sobre, aqui está ele, vou ver aqui. Vamos a ahondar, ¿no?, en los siguientes módulos. Aqui, ¿no? En la historia de la composición de los salmos y su presencia en el Nuevo Testamento. Vamos a entrar a esto, ¿no?, esa historia del Antiguo Testamento. En el análisis literario, poético y teológico de los salmos. Y también en el estudio de la oración con los salmos y un método práctico para hacerlo y para entender a nuestra propia alma, para mapear nuestra alma a la luz de los salmos. Entra, una vez más, entra aquí a la descripción del video, ¿no?, entra en este curso. Te invito a entrar simplemente. Te voy a mencionar que necesitamos donaciones, necesitamos mantener este proyecto vivo, necesitamos que tú me apoyes, ¿no? Mira cuánto tiempo me dedico estudiando, preparando fichas, preparando materiales, preparando este curso. Entonces te voy a pedir una donación. Si tú puedes hacerla en esta ocasión, te agradezco. Y si puedes hacer más todavía, te agradezco también, ¿no? Pero si no, no te preocupes. Serás acogido. En este curso te voy a dar la acogida gratuita, ¿ya? Si es que no tienes nada para aportar. Quiero que tú estés acá, ¿ok? Y además te voy a invitar a participar del programa de los 150 salmos en 150 días, que esse sim implica um compromisso maior, pero estou seguro de que te vai servir de por vida e várias pessoas, ¿no?, já estão nisto. Bueno, ¿qué te pareció esta clase? Coméntalo acá abajo, coméntalo também por WhatsApp si tú eres mi alumno, estou esperando tu comentário, comparte aí no grupo e vamos a terminar com uma oração, certo? Vou terminar com o Salmo 150, não é certo? Assim como o pórtico de los salmos, ¿no?, que são os salmos 1 e 2, temos também aqui a doxologia final del salterio, ¿no?, que é o salmo 150, um salmo aleluiático. Alabad, aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo como pide su grandeza, alabadlo tocando la trompeta, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con la cuerda y las flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Señor de la misericordia, en ti confío. María, Virgen dolorosa, ruega por nosotros. Hasta la próxima, nos vemos.